Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, que o Senhor esteja direcionando a sua vida, a sua família. Eu quero deixar uma mensagem no livro de Filipenses, o capítulo 1, os versículos de 1 a 11. Vou estar expondo esse texto, expondo a palavra de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, acessar aí no celular, todos tenham acesso fácil à palavra de Deus. E nós vamos ter esse momento, um tempo que estamos muito em casa, e eu quero mandar essa mensagem de consolo, não a mensagem minha, mas a mensagem do Senhor, da palavra dele, para o seu coração, para o nosso coração. E também que eu sou edificado com a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor, e que o Senhor esteja falando ao meu coração e falando de todos que vão assistir, todos que vão ouvir a mensagem que é do Senhor, que é a palavra do Senhor, que não volta vazia, entre em cada coração, onde chegar a tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Então eu deixo essa palavra, e a palavra diz assim, Filipenses, capítulo 1, de 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então esse é Filipenses, capítulo 1, de 1 a 11. E lembrando, essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, e o apóstolo Paulo está preso, ele está na cadeia. É uma carta que é conhecida pela sua alegria, que o apóstolo Paulo escreve sempre falando da alegria, da satisfação, da alegria em Jesus. Ela é a primeira igreja organizada na Europa, você vê lá isso em Atos capítulo 16, uma igreja que mais cuidou de Paulo, capítulo 4 e versículo 15 do mesmo livro aqui de Filipenses. E a grande ideia que traz no livro é a gratidão que transborda com muito amor. Precisamos ser gratos, aprender a ser grato, mesmo nesse tempo de isolamento, que estamos sentindo muita saudade de muitas pessoas que convivemos, pessoas que interagimos a todo tempo. Hoje temos que interagir assim, via internet, mas também é muito bom. Então por isso que temos que ser gratos. O Senhor nos ensina através do apóstolo Paulo, e nós vamos ver nos versículos 1 e 2 a saudação com uma emoção e ensino. A estrutura que tem no texto, de 1 a 2, 3 a 8 e de 9 a 11, ele trabalha 3 assuntos dentro da gratidão, né? Ele acaba, o apóstolo Paulo, destrinchando isso e discorrendo nesse assunto, nesses versículos. E primeiro, como eu disse, os versículos 1 e 2, ele trabalha com a saudação, com emoção e ensino. É uma carta mais pessoal do apóstolo Paulo, como dizem os comentaristas, que nós podemos ver, podemos analisar e aprender. E ele fala de Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e a todos os santos em Cristo Jesus. Quando ele diz santos na palavra de Deus, são os cristãos, são aqueles que são separados, por isso que são chamados de santos.
A palavra santo, então, significa separado para alguma coisa. Claro, para alguma coisa no caso de ser separado por Deus, para glorificar a Deus. E Timóteo, quando ele diz assim, provavelmente Timóteo deve ter sido o que escreveu a carta. Timóteo era muito, claro, era um discípulo do apóstolo Paulo, que acompanhava, e provavelmente ele foi o secretário dessa carta e de outras também, quando ele estava preso. Paulo falava e Timóteo provavelmente escrevia, né? Então ele era escravo de Jesus, servo de Jesus, dependendo da versão como você tem aí na sua mão. Ele fala que todos têm valor, né? Todos os santos. Ele cita os cargos como bispos e diáconos, e Paulo não preocupa com essa questão de hierarquia. A simplicidade dele também, ele não tem essa preocupação, né? Fulano de tal, doutor tal, enfim, ele cumprimenta todos como irmãos, como servos do Senhor Jesus. E é o melhor título que a gente pode dar para os nossos irmãos, e sendo cristãos. Se são cristãos, são filhos de Deus, reconhecem Jesus como Salvador, mais ninguém. Vamos lá, continuando na exposição dos versículos de 3 a 8, gratidão que o apóstolo Paulo tem pela vida dos outros. Eu lembro quando eu fui casar e essa experiência marcante que eu tive, eu quis entregar convite para muita gente. Eu quis entregar convite para várias pessoas. E eu falei isso com a Aline, vamos entregar para muitas pessoas que marcaram minha vida. Eu queria que essas pessoas participassem, porque aquilo contribuiu para que eu chegasse àquele momento. Chegasse um momento tão importante na minha vida, que é o casamento. Depois de Deus, o casamento é o relacionamento mais importante que temos nesse mundo. E aí muitas pessoas participaram da nossa vida. E eu tenho certeza que muita gente te ajudou na formação da sua vida, para casamento, para estudo, para aquilo que você é hoje. Então vamos agradecer. Então, os versículos 3 e 4, você pode ver que o apóstolo Paulo, ele mostra a intimidade dele pela vida das pessoas, dos irmãos, das pessoas de Filipenses. Lembra com alegria, sem peso, né? Com alegria, súplica. Ele estava sempre orando. Ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava. Ele estava preso, mas a mensagem de consolo, de salvação não estava com o apóstolo Paulo. Então Paulo agradece isso todo o tempo. No versículo 5, Paulo agradece que ele tinha essa comunhão, ele tinha essa comunhão, e na proclamação do evangelho ele teve sempre esse comprometimento, desde que o Senhor entrou na sua vida, desde que o Senhor escolheu lá quando chamava Saulo. Ele entendeu então o apóstolo Paulo e participa da proclamação do evangelho. Então nós vemos que desde a casa de Lídia, né, até agora ele vai comprometendo a proclamar o evangelho. É isso que o Senhor nos chama para esse tempo, em que a igreja, os cristãos, possam ser a voz de Deus, boca de Deus, para transmitir uma palavra de luz, palavra de salvação, que é em Jesus Cristo, é em Deus. E o versículo 6 é um dos mais conhecidos, os mais bonitos, que o apóstolo Paulo cita na palavra de Deus e nas suas cartas. Ele fala que aquele que começou a boa obra, eu estou certo disso, eu tenho certeza que aquele que completou a boa obra vai realizar tudo aquilo que ele quiser até o dia de Cristo Jesus. Ele usa esses termos também que eram muito usados pelos pagãos, por tantas filosofias, tantas religiões idólatras que tinham naquele tempo também, que traziam lembrança àquelas no início daquelas religiões. Então, assim, Paulo está dando lembrando, né? Aquele que começou, aquele que deu início. Então, só que é Jesus. É o Senhor Deus que realizou e que vai continuar realizando até o dia final. E aí,
Depois ele no versículo ainda 6, né, mostra a questão do passado e do futuro. Aquele que realizou, ele vai continuar realizando. Ele mostra o passado e o futuro. E é assim o nosso Deus. O Deus que realizou e que nós não devemos ficar presos no passado, mas que realiza, que vai continuar realizando no futuro, né? E é isso que nós devemos ter em nossa mente, em nosso coração, o Senhor que age, está agindo na nossa vida, está agindo no mundo. E é isso que nós vamos ir vendo nesse tempo. Depois do versículo 7, ele usa palavras que são jurídicas, né? Versículo 7, a palavra defesa e confirmação, que aparece no final do versículo 7, ou no meio, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Quer dizer, a graça que ele recebeu, os filipenses, e nós recebemos, nós somos participantes, e somos, Paulo tem essa defesa e a confirmação através da vida deles. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Depois o versículo 8, quando ele fecha esse bloco, dos versículos 3 ao 8, ele fala do amor por eles por causa de Jesus Cristo. Você pode ver que, pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, no profundo afeto. Quando fala afeto, quer dizer, é lá do fundo, é lá das entranhas. No Antigo Testamento aparece muito essa expressão, principalmente o profeta Oséias. E aí ele está dizendo isso, lá das entranhas, lá do profundo, no afeto. Eu tenho esse amor por vocês. O afeto de Cristo Jesus. Como Cristo Jesus nos amou, dando o sangue dele, derramando por mim e por você, esse profundo amor. E só alguém que derramou sangue que pode dar a vida por nós, que pode dar a vida por você. Que você possa lembrar disso, não venhamos esquecer desse grande amor. E depois dos versículos 9 a 11, diz que o amor em Jesus Cristo para ter fruto. Precisamos ter um amor em Jesus Cristo para que possamos produzir frutos. Esse é o tópico final desses versículos de 1 a 11. Amar deve ser uma busca suprema nossa. O amor é uma escolha. O amor é uma escolha, então, assim, buscando todo o entendimento do Senhor, todo o amor que vindo do Senhor, nós vamos produzir frutos de justiça, como ele vai chegar a dizer nos versículos finais. Então o pecado, aquilo que o mundo tem e que muito, claro que todos nós temos e que precisamos pedir para sair, orar e buscar a Deus para sair de nós, nos torna egoístas, interessados somente a nós mesmos. E a graça nos torna de forma compaixão, de forma altruísta, quer dizer, colocar no lugar do outro, pensando no bem-estar do outro, na adoração também a Deus. Então, como agora nós precisamos disso, precisamos de pensar no outro, no tempo que estamos em casa, estamos quietos, mas será que tem alguém passando dificuldade? Você já ligou para alguém, já mandou uma mensagem pensando nisso? É um tempo desafiador e que nós estamos isolados socialmente do contato físico, mas podemos fazer contato para saber como estão as pessoas, como estão os outros, como estão, o que tem faltado, tem precisado de alguma coisa, tem necessidade de alguma coisa, e isso é bom nós estarmos atentos nesse tempo. E quando relacionamos com pessoas, situações, precisamos demonstrar, claro, o amor, pois assim haverá um relacionamento verdadeiro. E relacionamento sem amor é produção vazia, não passa de aparência de relacionamento. Não adianta eu relacionar com as pessoas que eu lido, independente de ser pastor ou não, mas se eu não tiver amor, nada disso vai adiantar. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse amor, eu poderia dar todos os meus bens para os pobres, nada disso vai adiantar se não tiver amor. Não adianta fazer nada sem amor. Então, quem enche o seu coração? Que você possa preencher o seu coração com a graça de Deus. No versículo 10,
Ele diz que para que vocês aprovem as coisas excelentes, sejam sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Discernimento para buscar as coisas excelentes. Questão que nós precisamos muito é ter o quê? Ter muito é o quê? Sabedoria. Gente, não sei se você já ouviu falar de Salomão na palavra de Deus, no Antigo Testamento. Ele poderia pedir tanta coisa a Deus, esse rei, mas ele pediu sabedoria. É isso que ele pediu. Então, discernimento para que eu e você discernir, separar, não é? Como que eu vou discernir essa situação? Como que eu vou discernir aquele momento que eu estou passando? Então, nós que temos o Senhor Jesus, nós podemos fazer. Nós temos a palavra de Deus e você pode seguir. Se você não segue, você pode seguir a palavra de Deus, que ela vai te dar a resposta, vai te ajudar a discernir, seja qual for o assunto. E no versículo 11, fala do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. O amor que discerne terá frutos abundantes. O amor discerne, o amor nos ajuda. O amor do Senhor na nossa vida nos ajuda a discernir todas as coisas, sempre por Cristo. E assim lá o apóstolo Paulo diz em Gálatas, no capítulo 5, sobre os frutos do Espírito. Então, que lá aparece também o fruto que é o amor. E que no versículo 10 também eu estava lembrando aqui, no versículo 10 fala que sejamos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Esse dia de Cristo tem a ver com o juízo final, tem a ver com a volta de Jesus. E esse é um dos sinais, que o Senhor Jesus diz sobre epidemias, pandemias, mas não é o fim, ainda não é o fim. Então, que nós possamos valorizar nesse tempo gratidão a Deus pela vida das pessoas, ter gratidão que transborda com muito amor, gratidão que com muita emoção no nosso coração, de agradecer pela vida das pessoas que nos fizeram algo. E nesse tempo, quantas pessoas, além de demonstrar a nossa gratidão e mostrar o cuidado, eu mostro gratidão também mostrando o cuidado com o outro. Que você possa discernir, que você possa saber discernir todas as coisas da sua vida para glorificar a Deus. Por que glorificar a Deus? Com as minhas atitudes, com as minhas ações. Como que eu vou agir? Porque se você tomar uma decisão errada, você não vai glorificar a Deus. Com certeza não, você vai estar desobedecendo. Nós vamos estar desobedecendo a Deus. Então que nós possamos estar envolvidos com Deus, com a obra de Deus, manter unidos em oração nesse tempo, fazendo contato um com o outro, orando uns com os outros, ser sinceros e inculpáveis no dia de Jesus Cristo, no dia que o Senhor voltar. Amém? E assim nós concluímos essa mensagem, Filipenses capítulo 4, os versículos de 1 a 11. E eu quero orando pela sua família nessa mensagem, por essa mensagem, e que o Senhor acalme o seu coração. Qualquer angústia, qualquer tipo de situação que esteja angustiando a sua vida, o seu coração, que você receba essa palavra de Deus, a palavra de Deus que eu não deixo e não vou deixar de anunciar a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Ore aí na sua casa, e é um tempo de orarmos juntos em casa como família e de buscarmos mais o Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor anunciada aqui nesse canal. Nós agradecemos, ó Pai, eu agradeço porque eu tenho essa oportunidade. Abençoa as famílias, todos que vão receber a palavra do Senhor, que não é minha. Pai, que nós possamos ser gratos ao Senhor, gratos às pessoas que o Senhor usou para nos abençoar. Ó Pai, abençoe todo aquele aflito, aquele que tem passado dificuldades nesse tempo. Ó Pai, abençoe nossos governantes, o presidente, o governador, o prefeito, os vereadores de cada cidade, cada lugar desse país, de todo o mundo. Dê sabedoria.
nós possamos estar cada vez mais orando, colocando a vida desses homens e mulheres diante do Senhor. E abençoe, ó Pai, cada família, cada um, para que nesse tempo de isolamento o Senhor também venha estar presente, eles possam reconhecer a presença do Senhor e buscar mais na Tua palavra e também através da oração. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Aproveite esse tempo, estude a palavra de Deus, alimente desse livro. É o melhor livro e você deve chorar, alimentar, agradecer diante do livro, diante da palavra de Deus. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Inspira em seu amor, me abraça.